E essa semana eu estava meditando na palavra e Deus falou comigo, por isso que eu vou compartilhar com você. Não é porque eu sou melhor que você, não, mas é porque Deus falou comigo. E quando Deus fala, e Ele fala para a gente falar, a gente tem que falar. E nós vamos ler agora o texto que é em Mateus 7. Nós vimos que o nosso Deus é grande, é poderoso, é invencível. E quando Ele está conosco, a gente não precisa temer nada, nem ninguém. E nós precisamos estar com Ele, para poder ter uma vida cristã saudável. Estar ao lado dEle, como Maria. Maria e Marta, Maria escolheu a melhor parte. Qual era a melhor parte? A melhor parte é estar ao lado do Senhor. É depender única e exclusivamente dEle. É deleitar-nos em Deus. Porque quando nós nos deleitamos em Deus, Ele concede os desejos dos nossos corações. Amém? E nós queremos aprender um pouquinho, alguns princípios de como estar deleitando no Senhor, tendo uma vida cristã saudável. E o texto de Mateus 7 nos ajuda nisso. Eu dei o curso de noivos há algum tempo, e sempre a gente falava uma coisa com eles. Quando um casal, ou amigos, ou pai e filho, quando tem algum problema de relacionamento entre as pessoas, quem é que está correto? Tem o lado certo e o lado errado? Não existe, sabe por quê? Porque o lado certo é o amor. A partir do momento que você deixa de amar, você está errado. Mesmo que você ache que você tem todo... Não, eu tenho toda a razão, porque geralmente é assim, nenhum tem toda a razão e outro não tem nada. Mas não é assim. Não é assim. E nós temos que aprender a sermos como Jesus. A sermos pequenos cristos aqui na terra. E em Mateus 7, fala algumas coisas que são fortes. Para mim foi forte, eu sei que para você também não é diferente. E nós temos aqui Mateus 7, de 1 a 6, que fala sobre a questão do julgamento. Você fica com a sua Bíblia aberta e vamos estar lendo e vendo o que a palavra de Deus quer nos ensinar esta manhã. Diz assim: não julguem os outros, para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Uau! Já pensou? Deus usar a mesma medida que você está usando para julgar outra pessoa? Como será que vai ser esse julgamento? Vai ser legal ou você vai sofrer um bocado na mão de Deus? Porque, às vezes, nós julgamos e o homem é impiedoso. Nós somos pecadores. E eu estou falando de mim e estou falando de você. Então, muitas vezes, nos nossos relacionamentos, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós julgamos e não amamos. E sabe qual o princípio que a gente tem que levar muito a sério? É não julgue, ame. Ame sempre. Nunca deixe de amar. Porque esse é o exemplo que nós temos. Quando nós julgamos, nós nos tornamos juízes. E quem é o único juiz justo e coerente? É Deus. Não existe. É Deus. Então, nós temos que aprender com Ele. Porque Ele tem uma visão integral da situação. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe dos nossos problemas, Ele sabe o nosso passado, nosso presente, nosso futuro. Ele sabe o que nós pensamos e como pensamos. E Ele sabe também das outras pessoas. Então, Ele sabe o que realmente está acontecendo. E nós não. Nós somos parciais. Nós olhamos a situação só do nosso jeito. Nós não conseguimos ter uma visão integral da situação.
nós olhamos e simplesmente damos a nossa opinião. Mas será que é certa a nossa opinião? Às vezes, a nossa opinião está carregada das questões culturais nossas. Eu fui missionária na Bolívia, e uma questão cultural que tinha lá, a questão de culinária muito forte em diferentes países. Eu lembro que, quando eu cheguei na Bolívia, nós fomos para um congresso de jovens, e, andando ali no congresso, comecei a sentir um cheiro muito forte de arroz queimado. Falei, meu Deus, estão queimando todo o arroz, estão fazendo... Que arroz que a gente vai comer hoje no almoço, né? E falei até para a pessoa que estava do nosso lado, estava comigo, olha, estão queimando arroz e tal. Depois de algum tempo lá, eu descobri que é a forma deles fazerem arroz. Eles queimam o arroz para que o arroz estoure e vire aquele arroz abertinho, sabe? E aí, depois que colocam a água, então fica aquele arroz estouradinho e fica diferente do nosso. Aí, depois, eu fui para a Espanha. Lá na Espanha, as minhas filhas tinham amiguinhas, e essas amiguinhas iam em casa e gostavam de, depois da escola, iam, almoçavam em casa, e elas amavam o meu arroz. Porque brasileiro come arroz todo dia, né? Feijão, a gente nem sei, mas arroz... E aí, essas meninas amavam o arroz, e aí elas falavam para as mães vinham pedir a receita do arroz, aí eu fui descobrir como que era feito o arroz lá. Eles simplesmente jogam tudo na panela e cozinham. Não fazem como a gente, tempera e tal. Então, o arroz sai outro sabor. Quem que está certo para fazer, da forma de fazer o arroz? Ninguém, gente. Cada um tem seu modo de ver, sua forma de pensar, não é verdade? Para o boliviano está certo, para mim o meu arroz é o mais gostoso, para o espanhol é o dele. E daí, não é? Isso daí é questão cultural, e muitas vezes nós julgamos e não vemos as coisas assim, porque a gente tem a nossa visão limitada. Muitas vezes, a nossa visão também ela é temporal. Porque, se você tem filho pequeno, você está com a tua visão no seu filho, nos problemas dos seus filhos. Eu lembro, quando eu fui casar, eu nunca havia vestido noiva. Quando eu fui casar, de repente, eu só via loja de noiva. Era loja de noiva. Encontrava. Então, por quê? Porque a minha visão estava nisso. Quando é criança, você vê loja de criança. Né? Porque a sua visão é essa. Então, o seu foco está sendo esse. E nós também somos limitados por nossa forma de educação. Cada um tem o seu jeitinho de ser. Por isso que, quando casa duas pessoas diferentes, de lares diferentes, tem um momento de ajustes, por causa dessa forma de ser. Porque em casa você vive 24 horas e você, às vezes, faz coisas que para você é a coisa mais natural do mundo, mas para sua esposa é um escândalo. Ou vice-versa. Isso daí é questão de ajustes. Não é verdade? Então, nós temos que aprender a não julgar e aprender a amar a todas as pessoas. E segue assim o texto. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave que está no seu olho, então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Ver o erro do outro é fácil, não é? A gente detecta fácil o erro do outro, mas o nosso é difícil. Uau, como é difícil falar, eu errei. Eu me equivoquei. Quem é casado sabe disso. Né? Então, é desse jeito, porque a Bíblia fala isso, que a gente consegue ver do irmão, mas não consegue ver o nosso. Você está com uma trave no teu olho e você vê o cisquinho que está no olho do outro e ainda fala do olho do outro. Não é? E o que está no teu olho é muito maior. Mas a gente tem que aprender. Nós somos diferentes. E nós temos que aprender a viver a nossa vida como Cristo viveu.
Gente, isso é um aprendizado diário. Isso é um aprendizado diário. Você aprender a não julgar é todo dia. Porque senão você cai. Você cai em casa, no trabalho, na igreja, com o vizinho, você cai. Nós temos que, dia a dia, vida cristã é assim, é dia a dia. Você tem que colocar isso diante de Deus, falar, Deus, eu quero realmente amar os meus irmãos, amar como Cristo amou, e deixar de lado as coisas que eu creio que estão certas e de julgar as pessoas. E sabe, dessa semana no Viva a Vida, uma psicóloga veio dar uma palestra, ela falou, o maior mal é o que eu faço a mim mesma. Sabe por que o maior mal é o que você faz a você mesma? Porque é você que decide o que você vai fazer. Você que decide o que você vai fazer. Então, Provérbios 17, 9 diz assim, quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Uau! A gente tem que aprender a passar por cima das questões, a amar mais do que julgar, a querer mais dar certo do que a ficar empacado, né? Emburrado, né, que a gente fala. O que é emburrado? É ficar como um burro empacado, gente. A própria palavra é ruim. Então, não fique emburrado. Porque você vai ser comparado a um burro. E não é, você é inteligente. Você é uma pessoa inteligente, então você não vai ficar mais emburrado. Você vai resolver os conflitos. Você vai falar, olha, vamos lá, vamos conversar. Vamos sair dessa, porque o amor é mais importante do que qualquer julgamento, ou qualquer coisa que tenha acontecido. Amém? Então, a gente tem que lutar para ser cristão autêntico. E isso é um patamar a mais que Deus quer com a gente. Ele quer que você tenha uma vida cristã saudável. Uma vida cristã que vale a pena. Uma vida cristã onde a sua família vai ter uma qualidade de vida diferente. Onde você vai ser abençoado e vai ser abençoador. Amém? Então, são 3 princípios. O primeiro é não julgue, ame. Ame sempre. O segundo, que é dos versículos 7 a 12, nos fala que nós devemos pedir a Deus. Peçam e vocês receberão. Peçam e vocês receberão. Pedir o quê? Esse texto, Mateus 7, é o finalzinho do Sermão do Monte. Quem conhece o Sermão do Monte aqui? Bem-aventurado. E esse é o começo do Sermão do Monte, as bem-aventuranças e tudo mais. E ele vai falando de muitas coisas. O Sermão do Monte vai falando para você ser sal e luz. Vai falando que não é só o que a lei fala, mas é muito mais do que a lei fala. Você tem que ir além da lei, você tem que ir com a graça de Deus. E ele vai falando, você tem que ter cuidado, você tem que ir, quando você der não cometerás adultério, porém vos digo, qualquer que atentar uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela, é muito mais do que cometer o adultério. É você olhar já com segundas intenções. E isso é o que a palavra está falando. Então, é um patamar elevado de vida cristã. Depois do capítulo 6, ele vai falando sobre a esmola, sobre a oração, sobre o jejum, que tudo isso a gente tem que fazer como ao Senhor. Porque isso deve ficar em segredo. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Repetido várias vezes. O seu pai, que vê o secreto, te dará a recompensa. Nós devemos aprender a fazer, que além da graça de Deus, que é grande, é superior a tudo, nós temos que fazer tudo somente para Deus.
tudo deve ser feito para Deus, para que Deus seja conhecido, não que eu seja conhecida, mas que Deus seja conhecido e glorificado, amém? Então, é um patamar diferente que ele está discursando aqui, o Sermão do Monte. E aí ele vai seguindo, e ele termina em Mateus 6,33. Vamos recitar, vocês conhecem de cor. Mas buscai primeiro e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas vão ser acrescentadas. Mas o que você tem que buscar primeiro? O reino de Deus. Isso é o mais importante nas nossas vidas. Buscar o reino de Deus. Que Ele engrandeça, e que não eu, mas que Ele seja realmente conhecido. Então, nós vamos ler agora, depois, pensando nisso, vamos ler o capítulo 7 e ver o que nós temos que pedir, então, a Deus. Porque isso é continuação do sermão, não é? E, às vezes, a gente lê esse versículo e fala, peço e vocês receberão. Ai, Senhor, eu estou precisando de um carro novo. Eu queria tanto carro. Não, há uma casa, Senhor, eu queria uma casa melhor que a minha. Não, Senhor, a gente começa a pedir por nossas necessidades. Eu preciso disso. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e a gente começa a viver uma vida que é de consumista espiritual. Porque você está consumindo aquilo que Deus está querendo te dar, né? Então, o Deus dá, então eu estou aqui. Eu quero é receber. Mas não é mais que isso, gente. É comunhão com Deus. É você ter afinidade com Deus, você ser amigo de Deus, ter intimidade com Ele. Então, é isso que Ele está falando para a gente buscar. Mas buscai, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso alguém de vocês que é pai, será capaz de dar uma pedra a seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Por isso é que querem dizer a lei de Moisés, os ensinamentos do profeta. Sabe o que você tem que pedir para Deus? Você tem que pedir para Deus para você ser uma melhor pessoa. Você tem que pedir para Deus para você ser sal e luz. Você tem que pedir para Deus para você amar mais. Tem que pedir para Deus para você não ser legalista e achar que só você é o certo na situação. Que você é o único no mundo que tem essa opinião, é o único certo. Você tem que pedir a Deus para andar mais uma milha. Você tem que pedir a Deus para amar os seus inimigos. Tudo isso está escrito em Mateus 5 e 6. Você tem que pedir a Deus para você fazer sem aparecer. Você tem que pedir para Deus para buscar honrar a Deus e não ter honras. Você tem que pedir a Deus para ter um coração que agrade a Ele. Você tem que pedir a Deus para ser cheio da presença dEle, amém? É isso que Deus quer para você. Às vezes a gente pedindo coisas materiais, isso é a coisa mais fácil. O difícil é você mudar o que você é. O difícil é você ser diferente. O difícil é você ser verdadeiro diante de Deus e dos homens. O difícil é ser um cristão autêntico. Nós precisamos buscar mais intimidade com Deus. Nós precisamos estar mais na presença de Deus. Nós precisamos aprender mais da palavra de Deus para poder saber como Deus quer que você seja. Porque às vezes você vem aqui, ouve, vai para casa e esquece. É lá que você tem que estudar. É lá que é a sua intimidade com Deus. Aqui é culto coletivo, gente. Não tem nada de intimidade. Você está do lado do irmão. É lá no seu a sós com Deus, você e Deus, que Deus vai falar com você. Aqui também fala, mas Ele vai falar profundamente. Você vai poder chorar, vai poder erguer a mão, vai poder fazer o que quiser, plantar bananeira, o que você queira diante de Deus. Porque é lá que Deus quer falar com você. Ele quer marcar um encontro com você ali. Então, temos que buscar a Deus. Buscar em primeiro lugar a presença de Deus. A graça dEle em nossas vidas. Porque julgar
não julgar e amar é só por Deus. Porque se você for depender de você, você não consegue. Eu não consigo, só se você for mais eficiente e tal. Mas sozinho você não consegue. É só pela graça de Deus. É só Deus vivendo em você que você vai fazer diferença na vida das pessoas que estão ao teu lado. Amém? Então, peça a Deus. Peça a Deus. E nós temos 3 princípios. Primeiro, não julgar, mas amar. Temos que pedir a Deus para que nós sejamos segundo a imagem e semelhança dele em nossas vidas. E nós também temos que saber escolher. Temos que saber escolher. O mundo está aí. Todo dia você encontra um monte de gente que não quer nada com Deus. É ou não é? Todo dia. E, gente, o mundo não é fácil ser cristão, não. Não é fácil ser adolescente. Quem é pai de filho adolescente aqui? Eu sou mãe de 2 adolescentes. Não é fácil ser adolescente, mas esse mundo é muita tentação. É muita. Então, é Deus e Deus. Você tem que orar para o seu filho se converter, para ele se converter desde criança, para que possa crescer num ambiente saudável e que possa saber fazer as escolhas certas. Porque ele vai ter que escolher. E olha o que diz o texto, no versículo 13. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga porque a porta larga e o caminho fácil levam para Para onde? Para inferno, perdição. Para onde mesmo? Inferno, gente. É o que a palavra fala. Não vamos... É para o inferno, para a perdição, para as coisas que não levam a Deus. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho fácil levam para a vida. E poucas pessoas encontram esse caminho. A palavra de Deus está falando. Não é fácil ser cristão. Não é fácil escolher o caminho estreito. Não é fácil seguir o caminho de Deus. É luta. É o dia a dia. É cada dia uma batalha. Cada dia uma guerra. Por quê? Porque você tem que ser diferente à tua natureza. A tua natureza é pecaminosa. E você tem que assumir a natureza de Cristo. Cristo tem que viver em você. E isso é o dia a dia. É a sua intimidade com Deus. É o seu momento que você vai falar, Deus, eu tenho aqui uma escolha. Mas, Senhor, me ajuda. A tentação está forte demais. Me livra disso. Ora, interceda, saia, fuja. Mas procure o caminho correto. É estreito? É. Mas vá pelo caminho correto. Porque o resultado final é bom. E se você for pelo caminho largo, o resultado final, aqui mesmo a palavra fala. Onde você vai. E é muito fácil agora as pessoas falarem, gente, eu quero ser feliz. É ou não é? Não, esse meu marido não dá. Meu Deus, é um tormento. Eu vou largar porque aí eu quero ser feliz. Eu tenho o direito de ser feliz. É isso que a palavra fala? Ou se não, seu filho, meu filho está dando muito trabalho. Meu Deus, eu vou... nem sei o que eu vou fazer. Eu vou deixar ele longe de mim, aí ele vive a vida dele. Você tem que orar, jejuar, buscar, interceder, lutar pelo seu casamento, pela sua família, pelo seu filho, por tudo. Porque Deus quer a família unida, amém? Então, Deus quer isso. Isso é um princípio da palavra. Então, lute por isso. E aí, depois, vai falando também sobre os falsos profetas. Aí, compara a ovelha com o lobo. Tem alguns que se fazem de ovelha, mas são lobos. Depois fala
que a árvore boa dá frutos bons e a árvore que não presta dá frutos ruins. Como uma árvore pode dar fruto, uma boa árvore pode dar frutos ruins, ou uma má árvore dar frutos bons? É uma escolha. Que tipo de árvore você quer ser? Você quer ser ovelha ou você quer ser lobo? E depois, no versículo 21, fala assim, olha que forte isso, para nós, porque é para as pessoas que estão dentro da igreja, porque quem faz isso é quem é de dentro da igreja. Presta atenção. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios, e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Por que isso? O que Deus olha? Ele olha as suas obras? Ele olha o seu coração. Ele olha a sua intenção. Ele olha a sua motivação. O porquê que você está fazendo. Qual é a sua intenção? E Ele conhece. Sabe aquele amigo íntimo que sabe tudo de você? Ou a sua esposa, ou seu esposo, ou você mesmo, você não consegue. Aquilo que só você sabe, Deus sabe. Deus sabe. Porque Ele te criou. Ele te projetou. E Ele conhece até quantos fios de cabelos você tem. Você sabe isso? Eu não sei. Mas Ele sabe tudo sobre você. Então, Ele conhece o seu coração. Ele conhece a sua intenção. Então, nós temos que aprender a escolher. O que nós queremos? Ser verdadeiros ou falsos? Aí depois fala sobre a casa na rocha e a casa na areia. Onde está a sua casa? A sua família está sobre a rocha ou sobre a areia? A rocha é Jesus Cristo. A areia, você olha a casa, tanto da rocha quanto da areia, parecem iguais. E são iguais, podem ser iguais, só que o fundamento não é. E quando vier a primeira chuva, o que vai acontecer? A que parece ser muito bonita, igual a outra, vai afundar e vai ruir. Porque ela não tem persistência, ela não tem base naquilo que é verdadeiro, que é Jesus Cristo, amém? Nós devemos saber escolher ter a nossa base firmada em Deus. E termina o versículo 28 assim, quando Jesus acabou de falar, que aí é o término do sermão, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei, pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. Nós devemos ser pequenos cristãos, e ter a autoridade dele em nossas vidas, através da graça que ele nos dá. Nós nunca conseguiremos fazer sozinhos, somente por ele. Por isso, nós devemos andar sempre em direção a Ele. Porque, às vezes, a gente está ouvindo falar de Jesus, mas estamos andando em direção ao mundo. Mas, quando nós nos convertemos, sabe o que é converter? É uma conversão. Você dá suas costas para o mundo e começa a ir em direção a Deus. Você começa a buscar o que Deus tem para você. Você começa a buscar essa vida de intimidade, de dependência, de fazer o que Deus quer. Não fazer a sua vontade, mas fazer a vontade de Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É muito melhor que a tua, não se engane não. Não fala assim, eu vou aproveitar a vida, vou fazer, quero ser feliz, porque você só é feliz verdadeiramente com Jesus, amém?
que Deus possa nos abençoar, que esses princípios de não julgar, amar, de pedir a Deus para ter essa vida cheia dele e saber escolher a parte que corresponde ao que Deus tem para a sua vida, amém? Deus tem o melhor. Escolha andar pelos caminhos dele, mesmo que seja estreito, mas é muito melhor do que andar por caminhos largos. Amém. Diante dessa palavra, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor, e o apóstolo Paulo fala que toda vez que nós estivéssemos diante dessa ceia, dessa mesa, nós deveríamos examinar a nós mesmos, cada um. Interessante que o contexto dessa mensagem de hoje, Jesus está falando assim, olha, não adianta você seguir a lei. Capítulo 5, não adianta você seguir pela lei, porque ninguém consegue andar pela lei. E aí, você consegue andar pelo Sermão do Monte? O Sermão do Monte é pior do que a lei. Então, onde que nós vamos chegar? Se o homem não consegue andar pela lei, ele consegue andar nessa nova lei que Jesus põe no Novo Testamento? Aí entra a graça. Meus irmãos, é a graça. A graça, quando nós encontramos a graça, nós vamos viver uma vida saudável. Nós vamos entender que não adianta eu julgar, porque eu sou o primeiro a errar, eu sou o primeiro a falhar, eu posso não falhar naquele quesito, mas eu vou falhar em outro. E aí eu vou julgar, e a mesma medida que eu estarei medindo, eu posso falar, Deus, então mede também. E aí? Eu vou estar na mesma condenação. Então ame. Depende, você não é aquela pessoa que julga, mas é aquela pessoa que murmura. E o murmurar também vai com a crítica. E a crítica é um julgamento, porque você está trazendo um crivo de alguma situação, seja na tua família, seja no teu trabalho. Às vezes você é patrão, às vezes você, como lida com o funcionário? Se você é funcionário, como que você lida com o seu patrão? Lá na faculdade, na escola, em todo lugar, meu irmão. Por isso que fala assim, ame, julga menos e ame mais. Às vezes nós estamos errando no orar, no pedir a Deus. Você, por mais que você ore, certa situação não vai mudar, porque Deus não tem isso para você. Se vocês são pais maus e sabem dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial nos dará todas as coisas e nos dará o Espírito Santo. Então é isso que nós devemos pedir. Peça ao Espírito Santo, porque Ele vai te guiar, Ele vai te abençoar, Ele vai te ungir. E aí fala sobre as escolhas. As escolhas são as coisas diárias, do dia a dia, o caminho que nós vamos seguir. Então feche teus olhos agora e ore ao Senhor e fala, Pai, eu quero, em nome de Jesus, nessa manhã, me encontrar com o Senhor. Eu quero me deleitar na Tua palavra, viver pela graça, essa graça que é maravilhosa, essa graça que me faz ver quem o Senhor é, porque se dependesse das obras, se dependesse da lei, se dependesse por aquilo que você faz, meu irmão, minha irmã, então a graça, como diz o apóstolo Paulo, não seria graça. A graça só é graça quando ela é exclusivamente obra de Deus em nossas vidas. E Ele te ama, e Ele te escolheu, e Ele tem um plano maravilhoso para a tua vida, para a tua família, para os teus filhos, teus netos, toda a tua geração, toda a tua descendência. Viva pela graça, viva uma vida feliz,
Viva uma vida radiante, desfruta do amor do Senhor, seja como a Abraão, que foi chamado amigo de Deus, amigo de Deus. Pai, nós estamos diante do Senhor, diante da tua congregação, diante da tua igreja. Nós queremos celebrar essa ceia, mas antes nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Pai, quantas vezes nós julgamos, quantas vezes nós criticamos, murmuramos. Pai, quantas vezes nós oramos de forma errada, quantas vezes, ó Pai, nós estamos insistindo, pedindo uma coisa ao Senhor, que o Senhor sabe que aquilo não é o melhor para nós. Pai, dê a nós o discernimento para tomar as melhores escolhas, discernir, ó Pai, o bom do excelente. Às vezes nós estamos contentando com o bom e esquecemos do excelente. Ó Deus, como aquela moça que deu testemunho no Summit, ela estava lá nos Estados Unidos com conforto, na casa dela, e ela sentiu aquela visão de ir para a África, e ela foi, ó Deus, com uma passagem só, sem saber o que ia esperar por ela. Diante de tanta necessidade, ela entendeu que ela tinha que mudar o contexto daquelas pessoas, e ali, ó Pai, ela teve aquela ideia de fazer uma sandália. Ó Deus, discernimento das tuas coisas nós precisamos, e ela pôde abençoar, ó Pai, toda aquela comunidade. Ó Deus, coloca em nós, sopra em nós o teu Espírito, que nós possamos transformar, ó Pai, o mundo de cada pessoa, o mundo lá em casa, que nós possamos transformar, ó Pai, e viver melhor na nossa família, na nossa casa, no nosso pequeno grupo, na nossa igreja. Venha sobre nós, nós queremos ser saudáveis. Por isso, ó Pai, nós oramos pedindo perdão, ó Deus, pelos nossos pecados, e agradecendo por essa comunhão, por essa íntima comunhão do Espírito Santo com o Senhor, na mesa do Senhor. Nós oramos agora no nome de Jesus, amém. Amém, amados? Fiquem em pé, e os irmãos estarão distribuindo os elementos da ceia. E nós estamos diante dessa mesa bonita aqui, olha só que coisa bonita. E nós queremos nesse momento relembrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Se você foi batizado, está em plena comunhão com a tua igreja, você pega os elementos e senta. Se você ainda não foi batizado, está se preparando, prepara o teu coração, senta e depois fala assim: Deus, eu quero cumprir o mandamento, a ordenança do batismo, e participar da ceia do Senhor. Enquanto nós cantamos, os irmãos estarão distribuindo, e você pode pegar os elementos e sentar. Se você não vai tomar ceia nesse momento, você toma o seu assento também. De adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si
pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Aleluia, aleluia. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. E ele deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, no altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia, Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor, ó Pai, veio a esse mundo. O Senhor deixou a tua glória, deixou o seu trono, ó Deus, se fez carne e habitou entre nós. E o Senhor viveu entre nós. E ó Pai, entre nós o Senhor tomou as nossas dores. O Senhor, ó Pai, foi levado ao madeiro. Ninguém tirou a sua vida, ninguém te matou. O Senhor mesmo se entregou, ó Pai, por amor a nós. E o seu corpo foi moído, machucado. Seu corpo foi esmagado naquela cruz. E sobre o seu corpo, o Senhor levou todo o nosso pecado, o peso do nosso pecado. Ó Pai, quando o Senhor ressuscitou, o Senhor deu a cada um de nós a oportunidade de ser livres do pecado e da condenação e da morte. Meu Deus, um dia nós ouvimos falar desse tão grande amor. E ó Pai, nós não éramos capazes de te aceitar. Nós não te escolhemos. Foi o Senhor que nos escolheu. Foi o Senhor que naquele dia tocou, ó Pai, no nosso coração e nos quebrantou e colocou em nós o desejo de pedir perdão, o desejo, ó Pai, do arrependimento. O Senhor abriu os nossos olhos naquele dia e nós te aceitamos como Senhor e Salvador pessoal. Isso é a graça. Meu Deus, é a graça que nos fez, ó Deus, nos tornou filhos do Senhor. Por amor a Jesus, o Senhor, ó Deus, derramou o teu Espírito sobre nós. E hoje nós estamos aqui celebrando. Pai, nessa ceia nós queremos celebrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo,
mas nessa manhã nós queremos fazer menção da graça. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua graça. Porque, ó Deus, nós olhamos para dentro de nós e nós, ó Pai, somos maus por natureza, nós pecamos, ó Deus, nós erramos. E o Senhor nos ama porque o Senhor decide nos amar. O Senhor nos ama, ama a cada um, porque o Senhor é amor. O Senhor não espera de nós que sejamos perfeitos. O Senhor coloca em nós o Teu Espírito, para que através do Teu Espírito, Ele interceda por nós, Ele move em nós, e nós desejamos Te amar. O que seria de nós se não fosse o Senhor? O que seria de nós se não fosse o Espírito Santo? Nós estaríamos perdidos, nós estaríamos condenados, nós estaríamos separados do Senhor. Então, Pai, nessa manhã receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão, meu Pai, receba a gratidão da Tua igreja. Você pode dar um glória a Deus, amados? Pai, receba o glória a Deus da Tua igreja, receba o louvor da Tua igreja. Aleluia, Maranata, vem Jesus, vem, vem buscar a Tua igreja, vem, Senhor. Oh, Deus maravilhoso. Nessa manhã nós queremos, Pai, relembrar na noite que o Senhor foi entregado, o Senhor partiu o pão e deu graças e falou assim: coma em memória de mim. Nessa manhã nós queremos comer em memória do Senhor e celebrar a Tua graça. Celebre, amados, a graça de Jesus comendo o pão em memória do Senhor. Comamos. Da mesma forma, naquela noite, naquela mesa, Jesus pegou o cálice e Ele falou para os seus discípulos que era o cálice da nova aliança. Meus irmãos, você pode entender o que é essa nova aliança? É a aliança da liberdade, é a aliança da felicidade, é a aliança da vida plena, da salvação. Um dia nós estaremos com Jesus, com Ele, lá nos céus. Enquanto não chega esse dia, nós estaremos anunciando a sua morte até que Ele venha. Mas Ele está entre nós. Ele está aqui hoje. Jesus é o convidado principal dessa mesa, Ele está entre nós. O Espírito Santo está entre nós. É Ele que nos convence, é Ele que nos afirma, é Ele que testifica que nós somos filhos de Deus. Você vai pegar esse cálice agora, vai agradecer ao Senhor, falar: Pai, obrigado por essa oportunidade que o Senhor me deu de Te conhecer. Bebamos em memória do Senhor, celebramos a Sua vitória. Pai amado, nós Te bendizemos, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, porque Jesus, Ele se entregou naquela cruz, e Ele ficou 3 dias sepultado, e veio o poder de Deus, o levantou dentre os mortos, e o exaltou de maneira sobrenatural, sobremaneiramente, foi exaltado acima dos céus, e o nome dele está sobre todo nome. Pai, para que todo nome nomeie Jesus e reconheça que Ele é o Senhor e dobre os seus joelhos diante dEle. E nós queremos, ó Pai, celebrar a vitória. Fiquem em pé, amados, vamos celebrar a vitória de Jesus, a nossa vitória, o nosso Senhor. Passa o cálice ao teu irmão que está à direita e celebre agora a vitória do Senhor, o perdão dos seus pecados. O teu nome está escrito no livro da vida. Aleluia! Viva o Senhor eternamente, pelo sempre, sempre e pelo século do século. Viva o Senhor, reina o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia!
Celebramos o Senhor, a nossa vitória. Está buscando brechas para destruir, roubar e matar. Não é na nossa força que podemos vencer. Maior é Jesus em nós, vem nos defender. O sangue derramado lá na cruz foi para me salvar. Salvar a mim e salvar a vocês. Meu pecado e dor Jesus levou, sofreu em meu lugar. A minha dívida pagou para eu livre ser. Cristo morreu por mim, posso viver. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Oh, 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 oh. Em Jesus sou mais que vencedor. Em Jesus sou mais que vencedor. Em Jesus sou mais que vencedor. Sou mais que vencedor. Aleluia, aplauda ao Senhor. Glória a Deus! É isso! Em Jesus somos mais que vencedores, amém, irmãos? Amém. Que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso do Pai que enviou o seu Filho para morrer numa cruz por você, derramar seu sangue e fazer de você mais que vencedor, seja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Que a graça de Jesus, a graça salvadora, sustentadora, do nosso amigo de todas as horas, Jesus Cristo, seja sobre você, sobre a sua casa, que venha sobre você, sobre todos nós, a comunhão do Espírito para nos fazer um, que venha sobre nós essa unidade que há no Espírito, que venha sobre você, sobre a sua casa, sobre todos nós, as consolações do Espírito Santo, e que o poder e a unção do Espírito permaneça sobre você, para você ter uma vida cristã saudável, em nome de Jesus, amém, 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 glória a Deus. Tenha uma semana super de Deus, vá em paz, meu irmão, minha irmã.